1984, capítulo 16. Haviam resolvido. Por fim se haviam resolvido. A sala em que estavam era comprida e suavemente iluminada. A teletela fora reduzida a um murmúrio. A maciez e espessura do tapete azul dava a impressão de se andar no veludo. No extremo da sala, O'Brien estava sentado a uma mesa, sob uma lâmpada de abajur verde com um monte de papéis de cada lado. Nem se dignara levantar o olhar quando o criado introduziu Julia e Winston. O coração de Winston batia com tanta força que duvidava poder falar. Haviam-se resolvido afinal, era tudo o que conseguia pensar. Fora ousadia ir à casa de O'Brien e pura loucura chegar à sua porta com Julia. Embora fosse verdade que tivessem ido por caminhos diferentes, apenas se encontrando diante da porta. Mas era preciso muita coragem e esforço nervoso para entrar num lugar desses. Só em ocasiões muito raras se viam por dentro as residências do partido interno ou se visitava o bairro em que moravam os chefes. Toda a atmosfera do enorme edifício de apartamentos, a riqueza e a vastidão de tudo, os cheiros fora do comum de boa comida e bom fumo, os elevadores silenciosos e incrivelmente rápidos, disparando para cima e para baixo, os criados de jaqueta branca sempre apressados, era tudo intimidante. Embora Winston tivesse um bom pretexto de ali estar, a cada passo assombrava-o o medo de que um guarda de farda negra aparecesse de repente ao dobrar uma esquina, exigisse seus papéis e o mandasse embora. O criado de O'Brien, porém, admitira os dois sem titubear. Era um homenzinho de cabelo escuro, paletó branco, cara losangular, inteiramente sem expressão e que poderia passar por chinês. O corredor pelo qual os guiou era atapetado e tinha paredes creme com rodapé branco, tudo imaculadamente limpo. Era de dar medo. Winston não se lembrava de ter visto um corredor cujas paredes não fossem marcadas da sujeira do contato de corpos humanos. O'Brien tinha um pedaço de papel entre os dedos e parecia estudá-lo atentamente. O rosto largo, inclinado de modo que se podia ver a linha do nariz, parecia ao mesmo tempo formidável e inteligente. Durante talvez 20 segundos ele continuou imóvel. Depois puxou o fala-escreve para perto e ditou um recado no jargão híbrido dos ministérios. Itens 1,5,7 aprovados completos. Ponto. Sugestão contida itens 6 dupli plus ridícula. Quase crime-ideia. Cancelar. Pontos em continuar construtivo ante obtendo plus completo orçamento. Máquinas extra custos. Ponto. Fim mensagem. Levantou-se deliberadamente da cadeira e aproximou-se deles sem ruído, andando pelo tapete espesso. Com as palavras em novilíngua, parecia ter deixado para trás um pouco da sua atmosfera oficial, porém a sua catadura era mais fechada do que o de costume, como se estivesse aborrecido com a interrupção. Ao terror que Winston já sentia, misturou-se de repente um traço de embaraço comum. Pareceu-lhe perfeitamente possível que houvesse cometido um erro estúpido. Na verdade, que prova tinha de que O'Brien fosse um conspirador político? Nada, além de uma chispa no olhar e uma única observação equívoca. Fora isso, só a sua imaginação secreta fundada num sonho. Não podia ao menos fingir que fora pedir o dicionário emprestado, pois, nesse caso, seria impossível explicar a presença de Julia. Quando O'Brien passou pela teletela, um pensamento pareceu vir-lhe à mente. Deteve-se, voltou-se e apertou um comutador na parede. Houve um estalido seco e a voz parou. Julia soltou uma pequena exclamação, uma espécie de guincho de surpresa. Mesmo em meio ao seu pânico, Winston ficou tão admirado que não pôde deixar de exclamar. Desligou a teletela? Sim, desliguei. Nós temos esse privilégio. Estava na frente deles. O corpanzil sólido dominava o casal, e a expressão fisionômica continuava indecifrável. Estava esperando severo que Winston falasse, mas o quê? Era bem concebível que não passasse de um homem ocupado, surpreendido e irritado com a interrupção. Ninguém falou. Depois de calar-se a teletela, a sala parecia quieta como um túmulo. Os segundos passaram enormes. Com dificuldade, Winston continuava a fixar seus olhos no de O'Brien. De repente, a carranca se dissolveu no que poderia ser o começo de um sorriso. Com seu gesto característico, O'Brien recolocou os óculos no nariz. Falo eu ou falas tu? Eu falo. Aquilo está mesmo desligado? Está. Tudo desligado. Estamos sós. Viemos aqui porque... Fez uma pausa, percebendo pela primeira vez como eram vagos os seus motivos.
Como não sabia que espécie de auxílio esperava de O'Brien, não era fácil dizer a que fora. Continuou, consciente de que suas palavras deviam parecer fracas e pretensiosas. Acreditamos que existe alguma conspiração, alguma organização secreta trabalhando contra o partido e que estás envolvido nela. Queremos também trabalhar nela. Somos inimigos do partido. Não acreditamos nos princípios do INGSOC. Somos ideocriminosos. Também somos adúlteros. Conto tudo isso porque queremos nos entregar à tua mercê. Se queres incriminar-nos de qualquer outra forma, estamos prontos. Calou-se e olhou sobre o ombro, com a impressão de que a porta se abrira. De fato, o criado de cara amarela surgira sem bater. Winston viu que ele trazia uma bandeja com um frasco de cristal e copos. Martim é dos nossos. Traz a bebida, Martim. Põe a bandeja na mesa redonda. Temos cadeiras suficientes? Então sentemos e conversemos comodamente. Traz uma cadeira para ti, Martim. Falamos de negócios. Podes deixar de ser criado durante 10 minutos. O homenzinho sentou-se completamente à vontade e, no entanto, ainda com ar de servo, o ar de um criado de quarto que goza de um privilégio. Winston considerou-o de soslaio. Ocorreu-lhe que a vida toda do homem era desempenhar um papel e que achava perigoso abandonar, por um momento que fosse, sua falsa personalidade. O'Brien tomou a garrafa de cristal pelo pescoço e encheu os copos com um líquido vermelho escuro. Provocou em Winston vagas memórias de algo que vira havia muito tempo numa parede ou num tapume. Uma vasta garrafa, composta de luzes que pareciam borbulhar e despejar o conteúdo num copo. Visto de cima, o líquido parecia quase negro, mas no frasco brilhava como um rubi. Tinha um cheiro agridoce. Viu Júlia apanhar o copo e cheirá-lo com cândida curiosidade. Chama-se vinho. Sem dúvida leste a respeito do vinho nos livros, mas não são muitos do partido externo que o conhecem. Creio que devemos beber um brinde à saúde do nosso chefe, Emanuel Goldstein. Winston agarrou o copo com certa ânsia. Vinho era algo com que sonhara e sobre o qual lera. Com o peso de papel ou as cantigas semi-escurecidas do Sr. Charrington, pertencia ao passado, desaparecido e romântico, o tempo de Dantes, como gostava de chamá-lo secretamente nos seus pensamentos. Sem saber por que motivo, sempre acreditara que o vinho tinha sabor intensamente doce, como de geleia de amora e um efeito inebriante imediato. Mas quando o engoliu, a bebida lhe causou uma decepção. A verdade era que, depois de beber gin durante anos, mal podia prová-lo. Depois na mesa o copo vazio. Então Goldstein existe? Sim, existe e está vivo. Não sei onde. E a conspiração, a organização, existe? Não é mera invenção da polícia do pensamento? Existe sim, chama-se fraternidade. Nunca saberás muito mais a respeito da fraternidade, exceto que existe e que pertences a ela. Voltarei ao assunto daqui a pouco. É imprudente mesmo para membros do partido interno desligar a teletela mais do que meia hora. Não devias ter vindo com a moça e tereis de sair separados. Tu, camarada, sairás antes. Temos uns 20 minutos à nossa disposição. Compreendeis que devo fazer algumas perguntas? Em termos gerais, a que estáis dispostos? A qualquer coisa que formos capazes. O'Brien voltara-se um pouco na cadeira, de modo que estava de frente a Winston. Quase não considerava Júlia, parecendo achar que Winston falava por ela. Piscou repetidamente e começou a fazer as perguntas em voz baixa, sem expressão, como se fosse uma rotina, uma espécie de catecismo cujas respostas já lhe fossem conhecidas. Estás disposto a dar a vida? Estou. Estás disposto a assassinar? Estou. A cometer atos de sabotagem que poderão causar a morte de centenas de inocentes? Sim. A trair sua pátria às potências estrangeiras? Sim. E estás disposto a fraudar, forjar, fazer chantagem, corromper a mente infantil, distribuir entorpecentes, incentivar a prostituição, disseminar doenças venéreas, fazer tudo quanto possa causar a desmoralização e debilitar o poder do partido? Sim. Se, por exemplo, servisse aos nossos interesses atirar ácido sulfúrico no rosto de uma criança, farias isso? Faria, sim. Estás disposto a perder sua identidade e viver o resto da tua vida como um garçom ou estivador? Estou. Estás disposto a te suicidar, se e quando isso te for ordenado? Sim. Estão dispostos os dois a vos separardes e nunca mais vos tornardes a ver? Não! A Winston pareceu haver uma longa pausa antes de responder. Por um momento, até lhe pareceu estar privado da fala.
A língua movia-se sem som, formando primeiro a sílaba de uma palavra, depois de outra, inúmeras vezes. Até pronunciá-la, não sabia ao certo o que diria. Não! Fizeste bem de dizer. É necessário saber tudo. Voltou-se para Júlia e acrescentou com voz um pouco mais expressiva. Compreendes que mesmo que ele sobreviva, talvez seja pessoa diferente? Pode ser que tenhamos de dar-lhe nova identidade. Seu rosto, seus movimentos, a forma de suas mãos, a cor do cabelo, até a voz poderão ser diferentes. E tu também podes te transformar numa pessoa diferente. Nossos cirurgiões podem alterar as pessoas, torná-las irreconhecíveis. Às vezes é necessário. Às vezes chegamos a amputar um membro. Winston não pôde impedir outra olhada de soslaio ao rosto mongol de Martim. Não havia cicatrizes visíveis. Júlia empalidecera um pouco e suas sardas se destacavam mais, porém olhava O'Brien nos olhos. Murmurou algo que parecia ser assentimento. Bom, então está resolvido. Havia uma caixa de cigarros de prata sobre a mesa. Com um ar distraído, O'Brien ofereceu-a aos outros, serviu-se e depois levantou-se, pondo-se a passear de um lado para o outro da sala como se pensasse melhor de pé. Eram cigarros muito bons, bem feitos e firmes, de papel extraordinariamente sedoso. O'Brien tornou a olhar o relógio pulseira. Melhor voltares à cozinha, Martim. Vou ligar daqui a um quarto de hora. Examina bem a cara destes camaradas antes de ires. Hás de revê-los. Eu talvez não. Exatamente como fizera a porta, o homenzinho de olhos escuros os fitou com firmeza. Não havia em seus modos uma fagulha de amabilidade. Estava aprendendo de cor as fisionomias, porém não sentia interesse por eles. Winston imaginou que um rosto sintético talvez fosse incapaz de mudar de expressão. Sem falar nem fazer qualquer cumprimento, Martim saiu, fechando a porta atrás de si em silêncio. O'Brien continuava passeando pela sala, uma das mãos no bolso do macacão negro, a outra segurando o cigarro. Compreendeis que lutareis no escuro? Estareis sempre no escuro. Recebereis ordens e obedecereis sem saber porquê. Mais tarde vos mandarei um livro do qual aprendereis a verdadeira natureza da sociedade em que vivemos e a estratégia pela qual a destruiremos. Quando tiverdes lido o livro, sereis membros integrais da fraternidade, mas entre os objetivos gerais pelos quais lutamos e as tarefas imediatas do momento, nada sabereis. Digo-vos que existe a fraternidade, mas não posso dizer-vos se conta com 100 membros ou 10 milhões. Pelo vosso conhecimento pessoal, não podereis dizer que chega a uma dúzia. Tereis 3 ou 4 contactos que serão renovados de tempos em tempos à medida que desaparecerem. Como esse foi o vosso primeiro contato, será conservado. Quando receberdes ordens, será de mim. Se considerarmos necessário comunicar-nos convosco, será por meio de Martim. Quando fordes por mim presos, confessareis. É inevitável. Mas tereis pouquíssimo para confessar, além de vossas próprias ações. Não conseguireis trair senão um punhado de gente sem importância. Provavelmente não traireis nem a mim. A essa altura já estarei morto ou terei me transformado em pessoa diferente, com cara diferente. Continuou a caminhar de um lado para o outro sobre o tapete macio. Apesar do volume do seu corpo, havia uma graça notável nos seus movimentos. Destacava-se até no gesto que metia a mão no bolso ou manipulava um cigarro. Mais do que força, dava a impressão de confiança e de compreensão colorida de ironia. Por mais sério que fosse, não tinha nada da parcialidade estreita que distingue o fanático. Quando falava de assassínio, suicídio, moléstias venéreas, membros amputados e rostos alterados, era com um ligeiro ar de zombaria. Isso é inevitável, parecia dizer o seu tom de voz. Isso é o que temos de fazer sem piedade, mas não é o que faremos quando a vida de novo valer a pena ser vivida. Uma onda de admiração, quase de adoração, fluiu de Winston. Esquecera-se da figura remota de Goldstein. Quando se olhava para os ombros poderosos de O'Brien e sua cara de feições tão maciças, tão feia e, no entanto, tão civilizada, era impossível acreditar que pudesse ser derrotado. Não havia estratagema que ele não pudesse vencer, nenhum perigo que não pudesse prever. Até Júlia parecia impressionada. Deixara o cigarro apagar e agora escutava atentamente. O'Brien continuou. Já ouviste boatos da existência da fraternidade. Sem dúvida já tem ideia dela. Imaginaste, provavelmente, um vasto mundo clandestino de conspiradores, reunindo-se secretamente em porões, rabiscando mensagens nas paredes, reconhecendo-se por meio de códigos ou gestos especiais. Nada disso existe. Os membros da fraternidade não têm meio algum de se reconhecer e é impossível a qualquer um conhecer a identidade de mais que uns outros poucos.
O próprio Goldstein, se caísse nas mãos da polícia do pensamento, não poderia fornecer uma lista completa dos conspiradores, nem informação que permitisse compilá-la. Não existe essa lista. A fraternidade não pode ser eliminada porque não é uma organização no sentido comum da palavra. Nada a cimenta, exceto uma ideia indestrutível. Jamais terás nada para te sustentar, exceto a ideia. Não terás camaradagem nem incentivo. Quando por fim fores apanhado, não terás socorro. Nunca ajudamos nossos militantes. No máximo, quando é absolutamente necessário que alguém silencie, conseguimos às vezes meter uma lâmina de barba na cela do preso. Terás que te acostumar a viver sem resultados e sem esperança. Trabalharás algum tempo, serás preso, confessarás e morrerás. São os únicos resultados que verás. Não há possibilidade de se dar uma mudança perceptível durante nossa vida. Nós somos os mortos. Nossa única vida verdadeira está no futuro. Nela tomaremos parte como punhados de pó e esquirolas de ossos. Mas a que distância está este futuro, não há meio de saber. Pode ser daqui a 1000 anos. No momento, nada é impossível, exceto alargar aos poucos a zona de sanidade mental. Não podemos agir coletivamente. Só podemos expandir nosso conhecimento de indivíduo a indivíduo, geração após geração. Em face da polícia do pensamento, não há outro modo. Parou e pela terceira vez olhou o relógio. Já é quase hora de saíres, camarada. Espera, o frasco ainda está pela metade. Encheu os copos e ergueu o seu pela haste. A que brindaremos desta vez? A confusão da polícia do pensamento? A morte do grande irmão? A humanidade? Ao futuro? Ao passado? O passado é mais importante. Esvaziaram os copos e dali a um momento Julia levantou-se. O'Brien tirou uma caixinha do alto de um armário e deu-lhe uma pastilha branca que recomendou dissolver na boca. Era importante não sair cheirando a vinho. Os ascensoristas eram muito observadores. Assim que a porta se fechou sobre a moça, pareceu esquecer que ela existia. Deu mais uma ou duas passadas e deteve-se. Há minúcias a providenciar. Tens um esconderijo qualquer? Winston explicou que tinha o quarto da loja do Sr. Charrington. Bastará por enquanto. Mais tarde arranjaremos algo para os dois. É importante mudar de esconderijo frequentemente. Entre mentes, vou mandar-te um exemplar do livro. O livro de Goldstein, compreendes? Assim que for possível. Talvez se passem alguns dias antes de eu conseguir um. Não há muitos exemplares, como podes imaginar. A polícia do pensamento procura-os e destrói-os quase no mesmo ritmo em que são produzidos. Faz pouca diferença, porém. O livro é indestrutível. Se o último exemplar sumisse, poderíamos reproduzi-lo quase palavra por palavra. Levas uma pasta de couro ao escritório? Em geral levo. Que jeito tem? É preta, muito surrada, com 2 alças. Preta, 2 alças, muito surrada. Bom, um dia, no futuro próximo, não posso fixar a data, uma das mensagens da tua tarefa matutina conterá um erro de imprensa e terás que pedir repetição. No dia seguinte, irás à repartição sem pasta. Nesse dia, na rua, um homem tocará no teu braço e dirás: acho que derrubaste esta pasta. E a que te entregar conterá um exemplar do livro de Goldstein. Deves devolvê-lo dentro de 14 dias. Calaram-se ambos por uns instantes. Temos um par de minutos ainda. Tornaremos a nos encontrar, se nos encontrarmos. Winston levantou o olhar para ele. Onde não há treva? Onde não há treva. E agora, queres dizer alguma coisa antes de sair? Dar um recado? Fazer uma pergunta? Winston raciocinou. Não parecia haver nenhuma outra pergunta a que desejasse resposta, e menos impulso ainda de pronunciar generalidades antissonantes. Em vez de coisas diretamente ligadas a O'Brien ou à fraternidade, surgiu-lhe na mente uma espécie de figura composta do quarto escuro onde sua mãe passara os últimos dias. O quartinho por cima da loja do Sr. Charrington, o peso de papéis e a gravura em aço na moldura de pau rosa, quase sem querer perguntou: Conheces uma cantiga muito velha que começa laranjas e limões, dizem os sinos de São Clemente? De novo, O'Brien fez que sim com a cabeça, com uma espécie de grave cortesia. Completou a quadra. Laranjas e limões, dizem os sinos de São Clemente. Me deves 3 vinténs, dizem os sinos de São Martinho. Quando me pagarás, dizem os sinos de Odibale. Quando eu ficar rico, dizem os sinos de Shoreditch. Sabes o último verso? Sei sim, e agora creio que é hora de te retirares. Espera um pouco. É melhor eu te dar uma destas pastilhas. Quando Winston se levantou, O'Brien estendeu a manopla, apertou-lhe a mão com força, quase quebrando os ossos de Winston.
De saída, olhou para trás, mas O'Brien já parecia estar entregue à tarefa de bani-lo do seu espírito. Estava esperando com a mão no comutador da teletela. Por trás dele, eram visíveis a escrivaninha com o abajur verde, o fale-escreve e as cestas de arame cheia de papéis. O incidente estava encerrado. Dali a 30 segundos, O'Brien mergulharia no seu trabalho interrompido e de grande importância para o partido.